Depois da Renascença, a gente tem um período onde tudo já tinha sido feito na Renascença, a gente tinha o auge da arte, a perfeição da arte, e os artistas tinham que competir entre si, tinham que fazer alguma coisa diferente para se sobressair. Então a gente tem um período na arte que a gente chama de maneirismo. O maneirismo é uma maneira diferente de ser, de fazer, e nem sempre é a mais bonita, a mais bela, mas eles tentavam se destacar de alguma forma. Então, no maneirismo, a gente tem casas com fachada completamente iguais, né? Que a gente sabe que em arquitetura isso não funciona, porque tem que ter a posição do vento, do sol, para colocar cada cômodo voltado de acordo com o clima, com a topografia. Mas a gente tem a casa rotunda, que é maneirista. A gente tem gravuras onde o corpo humano, a anatomia humana, ela é bem esticada, né? Realmente estica o corpo humano. E a gente tem saleiros que aparecem inclusive no livro do Gombrich, esse saleiro, onde a gente tem Netuno de um lado, a Dama do outro, um templo romano, grego no outro, cavalo marinho, um cavalo normal e todos misturados num saleiro. Então esse é o maneirismo, só que no final desse período aparece um artista chamado Tintoretto. Tintoretto ganha esse nome porque ele sabe utilizar muito bem as cores, mas ele é acusado na sua época de não saber fazer o acabamento do quadro. O que acontece é que ele tem todas as características ainda da Renascença, ele sabe fazer corpo humano perfeito, anatomia, fauna, flora, movimento, fundo, perspectiva, mas ele não faz aquele contorno, né, a precisão, aonde acaba a roupa, onde começa a paisagem. Então ele era, na época, muito criticado por isso. Mas logo depois de Tintoretto, a gente vê que vai surgir um novo período e que vai ter um pouco dessa característica, é o barroco. O período barroco, na verdade, ele surge para chamar novamente o fiel à igreja, que tinha perdido um pouco da sua força. E aí acontece a igreja da Companhia de Jesus, que ela vai ter características ainda renascentistas, mas ela ganha um novo elemento na fachada, que são volutas grandes ao lado do frontão, ou fazendo como se fosse um frontão, que não tem nenhuma característica estrutural, é somente decorativa. E não só em termos de arquitetura, né, totalmente voltada para emocionar o fiel e emocionar pelo drama realmente, pela história do santo. Mas a arte, ela vai contribuir muito para que o fiel entenda essa dor, esse drama presente, né? Se comova com isso realmente. Nós temos dois grandes artistas, Carracci e Caravaggio. Carracci, ele tinha todas as características da Renascença nesse período, desculpem, a característica do barroco desse período. O fundo do quadro, ele é mais escuro, eles não se preocupam tanto com aquela paisagem do fundo, e sim com o indivíduo em si, a cena em si. Existe uma luz, né, cênica, aquela luz que faz com que você foque no que interessa realmente, o corpo humano perfeito e a realidade da cena. Mas Carracci é mais delicado. Caravaggio, na época, ele era meio criticado, ele não era tão aceito, porque ele usava a verdade nua e crua. Então, se ele tinha que mostrar a cabeça de João Batista, né, a cabeça decepada, ele mostrava. São Tomé, que não acreditava na chaga de Cristo, ele fazia São Tomé enfiando o dedo na chaga, e por aí vai. Ele estudava muito sobre a história da Bíblia, dos santos, então ele tentava se transportar para a cena, como se realmente ele tivesse participado daquilo, e ele faz com todos os pormenores, com todos os detalhes. Então essa é uma característica
do barroco. Ele é mais escuro, ele é mais cênico, ele mostra a realidade, ele é mais dramático, ele mostra a face, a expressão da dor, do sentimento, e é muito voltado, a característica muito forte do barroco. O barroco é muito voltado para a igreja. Nós temos santos, né? A escultura também faz parte desse período. E nós temos a súplica de Santa Teresa, que é uma das esculturas de Bernini, e ela é muito forte, a expressão da santa, né, da contemplação de Santa Teresa aos anjos quando a tocam, né? Então tá presente tanto na escultura como na pintura, como na arquitetura, tudo voltado para conquistar o fiel, mas de uma forma de emoção. É o que mais chegou aqui pra gente na Bahia, em Salvador, né, a primeira capital do Brasil. Então nós temos esse barroco trazido pelos portugueses. É claro que o nosso barroco não é um barroco puro, é um barroco muito mais rebuscado, mais carregado, porque ele não foi feito num único tempo, né? Numa única construção. Nossas igrejas, elas foram ganhando aos poucos, cada hora ela ganhava um novo elemento, foram várias reformas feitas. Então a gente não tem um barroco puro, nosso barroco é diferente do barroco que aconteceu na Itália, na Europa. Ele é muito mais carregado, para alguns é mais bonito, né? Nós temos a igreja de São Francisco, toda coberta de ouro, você não sabe para que lado olha, né? Nós temos as fachadas com as volutas. Então, uma volta pelo centro histórico, a gente pode conhecer algumas das nossas igrejas barrocas desse período. Vale a pena a visita ao centro histórico. Espero que na volta, né, pós-quarentena, que nós possamos fazer essa visita guiada, esse tour às nossas igrejas daqui. Nós temos esculturas de santos, nós temos toda a decoração, não só de altar, mas de capela da igreja, fachada, pinturas em teto, vale muito a pena, assim como também a azulejaria. E nós temos no convento de Santo Antônio, de São Francisco, a maior coleção de azulejos portugueses fora de Portugal. A segunda fica na igreja de Cachoeira, mas a primeira a gente tem presente, né, no convento do Carmo. Era uma forma que se tinha de ter arte de uma forma mais barata. Então o azulejo saía mais barato do que fazer a pintura. Então ele começou a ser muito difundido em Portugal como meio de decoração. Mas quando o Brasil ele começa a colocar essa azulejaria para prevenir a infiltração, a umidade, né, por causa do nosso clima, então a gente começa a usar mais. A gente sempre põe isso em português, Portugal, né, e azulejo, a gente associa as coisas. Os portugueses, o azulejo é uma característica moura, né, é árabe, ele foi levado pelos árabes na invasão moura da Península Ibérica, e os portugueses se apropriaram dessa cultura de azulejaria e trouxeram para cá. Então, muitas das nossas igrejas aqui na Bahia, elas são cobertas de azulejaria, contando a história desses santos, mas de uma forma bem barroca.